O Alexandre de Moraes quer que o Supremo Tribunal Federal julgue os militares de alta patente que patrocinaram aquela quebradeira lá no dia 8 de janeiro. Você sabe que normalmente esses militares aí ficariam a cargo da Justiça Militar. E a Justiça Militar não gostou da decisão do Xandão. Pois é, cara, Alexandre de Moraes quer para o Supremo Tribunal Federal a responsabilidade de julgar os militares que patrocinaram aquela confusão lá no dia 8, né? Não, confusão é eufemismo. Cadê? No G1, Moraes diz que cabe ao STF julgar militares envolvidos no 8 de janeiro e está autorizando a investigação, né? O ministro tomou essa decisão porque a Polícia Federal foi lá pedir para investigar policiais militares e integrantes das Forças Armadas. Diz a Polícia Federal, né, que tem depoimentos aí, como se precisasse, né? A gente viu imagens. Tem depoimentos que mostram que militares do Exército foram omissos naquela situação, naquela ocasião. Perceba você que os militares, eles vivem num sistema apartado, separado da sociedade brasileira. Então eles têm a própria previdência, o próprio sistema lá de aposentadorias, eles têm o próprio sistema de saúde, com hospitais deles, etc. e tal, e eles têm a própria justiça. Então eles não são julgados pela nossa justiça, não, eles são julgados pela justiça deles. É tudo separado, como se eles fossem, assim, um outro andar da sociedade. Estão lá em cima olhando para a gente aqui embaixo, né? E há pesquisadores, há quem chame essa justiça militar de uma justicinha de brinquedo. Por que que isso acontece? Porque um general vai julgar o outro general amigo dele, é tudo muito próximo, e são famílias que estão tradicionalmente encravadas com unhas e dentes no Exército Brasileiro. É verdade, tem que general que descende de general e assim por diante, né? Então são eles julgando eles mesmos, né? E eles não querem ver essa prerrogativa ela ser atacada de qualquer maneira. É muito importante para eles que eles possam conduzir seus próprios julgamentos para que eles fiquem impunes, né? Olha lá, Malu Gaspar, diz que a decisão do Alexandre de Moraes é vista como afronta por integrantes da Justiça Militar, né? Olha lá, a decisão deve fazer com que pelo menos 8 apurações, isso é importante, né? 8 apurações preliminares que estavam sendo feitas pelo Ministério Público Militar, quer dizer, isso é o militar que acusa militar, Ministério Público Militar, ou que deveria cumprir essa função, né? Sejam transferidas para o STF, de acordo com fontes ouvidas reservadamente pela equipe dela, pela equipe da coluna da Malu Gaspar, né? Esses casos aí tramitam sob sigilo. Tem isso, né? Muito ou quase tudo do que aconteceu no dia 8 tramita em sigilo. Você sabe que 1.400 pessoas foram presas, né? Várias foram soltas. Eu acho que você tem 800 e tantas que estão presas. Quem foi solto? Não sei, porque está em sigilo. Vamos ouvir aqui a Dora Kramer, porque, para além da Malu Gaspar, a Dora vai acrescentar para a gente que o Xandão, Alexandre de Moraes, provavelmente conversou com militares antes de tomar essa decisão. Quer dizer, ele sabia que ele ia irritar a justiça militar e teria calculado as coisas. Vamos ver. Mas decidiu que os militares envolvidos naqueles atos devem ser julgados pelo STF, o que faz sentido. Foi um ataque contra as instalações físicas do STF também. Mas desagrada muita gente, né, Dora? Pois é, esse desagrado, eu estou achando que essa questão, não, eu tenho certeza que essa decisão ela foi precedida de muita conversa, de muita consulta, tá? Porque, claro que faz sentido, não só porque o ataque foi ao STF, mas porque os militares até agora parece que tem 21 já, que já se sabe que se envolveram, tem inquéritos no âmbito da Justiça Militar, no âmbito do universo militar, que a gente não sabe ainda o que esses inquéritos apuraram, mas essas pessoas, esses militares, eles abdicaram naquele momento dos seus deveres, da sua conduta exigida do militar. Agiram como cidadãos comuns, civis, foram lá depredar. Isso tudo vai contra o Código. Então, eles não agiram como militares. Daí a que o ministro Alexandre de Moraes também argumenta que a justiça militar é para julgar crimes militares e não crimes demilitares. Opa! Crimes demilitares cometidos por militares. Aí é bom, hein? Justiça militar é para julgar crime militar e não crime demilitar.
faz toda a diferença. Devem estar no âmbito da Justiça Civil. Isso aí, resumidamente, é o que balizou a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Se isso vai render reacender aquele conflito, atrito na área militar, vamos ver, acho que não, porque os atuais comandantes, mais o ministro da Defesa, José Múcio, e o próprio Alexandre de Moraes, que a gente não vai se esquecer, tá? Ele tem uma relação muito melhor com os militares do que muito ministro ali dentro, excetuando-se talvez o ministro Gilmar Mendes. Mas essa questão aí, para que antes de que essa decisão foi tomada, sondagens no sentido de que isso pudesse transitar sem maiores atritos, elas certamente foram feitas. Muito bem, e essas são todas as informações que nós temos a respeito desse assunto. Informação primeiro, opinião depois. Então agora me permita a minha opinião, que vale muito menos que as informações que a gente acabou de trazer, né? A opinião da casa aqui é a seguinte: o Brasil, ele tem uma tradição de golpes militares, que vem sendo mantida desde 1889 com uma certa regularidade, né? A cada tantas décadas aí vem um golpe militar. Tentaram um agora e falharam. Ou a gente mostra para essa turma que isso é errado e acarreta em punições, ou então uma outra geração vai ter que lidar com uma outra tentativa de golpe militar. É necessário quebrar o ciclo. Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, tá sabendo agora. E o nome é autoexplicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos, onde tem muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar, que é um nome bem menos amargo para fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia, quando o Brasil lidava com um governo negacionista, capaz de negar tudo. Até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu, mas não se engane, o MTST não é um banco. E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une para se ajudar, por gente que entende que trabalhando em conjunto aumenta as suas chances de sobreviver e de ir além da mera sobrevivência, transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa comida e se oferecemos para pegar e ajudar, lavar a louça, cortar coisa. Deu para entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque está colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso.